Oi, Rê, Oi, Kátia, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bom. Até que foi bem Então tá. tranquilo para conectar aqui. Que ótimo. Vamos Bem esperando o pessoal tranquilo. entrar aí. Boa noite, gente. Mari, Mari, Raquel, Letícia. tudo bem? Eu tô colocando aqui o nosso tema. Oi, Patrícia. Deixa eu colocar aqui. Aí, deu certo. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia para Vamos lá, todas. né, para nossa. Deixa eu ver, hoje é a 11ª, décima Nossa, primeira Kátia, live dessa semana, olha, olha que maratona de lives, que foi, bacana. foi uma maratona e foi bem gostoso, viu, Renata? Você falou que essa é a sua primeira live, né? Isso que eu ia falar. Minha primeira live e a Kátia, como sempre, trazendo desafios e novidades para mim. Que E eu bom, adorando né? Isso todas. aí. Para o Tá meu vendo? É crescimento aí assim. profissional. Se não tiver alguém que nos impulsiona, muitas vezes a gente fica ali, né? Na zona de Exatamente. conforto. Então, Exatamente. eu não consigo ficar na zona de conforto, né? Você já me conhece um pouco, já Já. sabe, eu estou sempre em Sim, movimento. E aí sim, eu sim. adoro movimentar as pessoas também. Eu quero que as pessoas sigam esse mesmo ritmo, né? Sim, Muito legal. muito bacana. Olá, bom dia, Paulinha, né? Dia, Tá chegando Mari, aí. Legal. Paulinha, Paula. Obrigada aí pela participação de todas. Sim, legal. Mas vamos explicar então um pouquinho, né, para as pessoas que estão chegando, né, o nosso objetivo aqui dessa maratona de lives, né, como você acabou de falar. Conecta Week é uma semana de conectar profissionais e projetos. Então, como eu tenho aqui em Dayatuba um encontro de profissionais que eu idealizei no ano passado, que profissionais que atendem, né, gestantes e mães, tiveram dois. Esse ano era para ter um agora, né, em maio. Já estava com data certa, espaço reservado e tudo mais. E devido ao que estamos vivendo, não foi possível realizar. E eu fiquei pensando numa forma da gente manter essa troca e essa conexão entre os profissionais. E aí eu falei, por que não fazer então as lives e trazer, né, como convidadas as pessoas que já participaram do meu grupo Conecta, do Conecta Day, para contarem um pouquinho a experiência, assim as pessoas ficam sabendo desse trabalho, a importância da gente formar uma rede de profissionais da perinatalidade e parentalidade. Então eu tenho o Conecta Day, que é esse encontro, né, de profissionais daqui da região. A gente tem algumas atividades e essa troca onde os profissionais ficam sabendo o que de novo cada um está fazendo dentro desse público. E tem o Grupo Conecta, que eu abro vagas após o Conecta Day, que é para profissionais que queiram ser acompanhados por mim durante 6 meses. E aí a gente tem atividades, enfim, encontros nesse período. E aí, a Renata foi, né, participante do primeiro Grupo Conecta, do primeiro Conecta Day, né, Renata? Depois Sim. também fez o meu workshop, enfim. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar e contar para vocês um pouco da experiência dela e do trabalho que ela vem desenvolvendo. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, perinatal e parental, sou formada há 20 anos pela PUC Campinas, sou pós-graduada em psicologia perinatal e parental pelo Instituto Gerar, e depois disso fiz vários outros cursos, né, de aperfeiçoamento nessa área. Trabalho já há 7 anos voltada para esse universo materno, e há uns 3, 4 anos mais ou menos, eu defini somente esse público. Então, hoje eu atendo, né, gestantes, casais grávidos, mães e pais no pós-parto, primeiros anos da vida do filho. Faço atendimentos individuais e tenho grupos de pós-parto, grupos para mães que têm filhos entre 1 e 3 anos, grupos de pais homens, jornada para mães, né? Tem uma Adora jornada grupos, para né, mães. Kátia? Grupos, né? Grupos eu adoro. Eu, inclusive, estou começando a fazer uma série de vídeos no meu canal do YouTube. Até postei um Legal. videozinho ontem contando aqui no Instagram.
para compartilhar um pouco dessa minha experiência, né, em formar grupos e como foi essa caminhada, porque hoje as pessoas olharem e verem todas as fotos que eu já tenho no meu Instagram de eventos, de grupos, parece que é Parece, simples, né? Parece que é super é, fácil juntar as parece, pessoas e colocar ali. é isso aí. E E grupo não manter é tão também. fácil, né? Exato, e manter os grupos, né? Então, o Mamães que Falam, que é um grupo de pós-parto, eu estou com ele já há 5, caminhando para 6 anos. Então, Nossa. é um grupo que se manteve, né? E o Entre Mães também já está indo aí para 3 anos. Então, é muito gostoso, né? Esse trabalho. E depois eu vim com esse grupo de profissionais também, porque essa mesma troca que as mães têm os profissionais também precisam ter, né? A gente Sim, precisa com desse certeza. espaço para se fortalecer, para enriquecer. A diversidade nos ajuda a crescer, né? Então, é um pouquinho desse, né, a minha experiência profissional e o meu trabalho. Agora eu queria que você, então, Renata, se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e contasse para as pessoas como a gente se conheceu, né? Como é que você me encontrou e como foi essa trajetória aí comigo. Sim, queria agradecer você, Kátia, pelo convite. Aí foi que eu falei pelo desafio. Eu sou Renata Toledo, sou psicóloga perinatal, sou formada há 16 anos pela PUC. Trabalho também num colégio aqui de Campinas, né? E na na minha primeira maternidade, acho que como todas nós, eu sofri bastante no meu pós-parto. Né, voltei a trabalhar muito cedo, foi um grande desafio e demorei muito para ter a segunda filha, né? Fiquei me preparando e tudo mais. Demorei aí 6 anos. E quando eu engravidei, eu fui passar por um processo de autoconhecimento para me preparar para essa maternidade. E aí eu percebi que eu queria voltar para a psicologia, né? Voltar aí, descobrir que era a minha missão de vida, que era o que eu gostava de fazer. E daí, como eu estava no pós-parto, fui estudar a perinatalidade. Daí eu fiz o curso da EPP, né, que é uma escola de, acho que parentalidade, né? Parentalidade, é a escola da parentalidade. Isso. Daí me apaixonei pelo tema e fui estudar. E nas minhas pesquisas eu conheci a Kátia, né? E daí eu entrei em contato com ela, a gente conversou bastante, ela tinha uma consultoria e acho que estava começando a trabalhar com os profissionais, né, Kátia? Isso, Eu fiz é. parte do primeiro Conecta e daí eu fui nesse encontro. Foi muito especial para mim, foi muito bom, porque foi um marco aí nessa redescoberta profissional, por isso que está esse nome aí do nosso tema, né? A Sim. Kátia e o Grupo Conecta tiveram um papel muito importante nesse momento de vida que eu estava passando, né? Porque, primeiro, pela conexão das pessoas, dos profissionais, e na época a maioria delas que estavam no grupo, a gente estava passando por isso também, que nem a Cíntia também estava mudando aí para uma nova profissão, então foi muito importante, né, essa conexão. Depois eu participei do workshop e segui fazendo vários cursos, né? Comecei a atender em clínica aqui em Campinas, sigo atendendo, sigo na escola também, né? Sempre me aprofundando e sempre em contato com a Kátia, com esses cursos aí que ela sempre proporciona, né? Agora, o que foi muito importante, foi o que eu estava falando, muito importante para esse que a Kátia fez e o Grupo Conecta assim na minha vida, foi, além dessa descoberta, foram os desafios que ela propôs. Então, eu tive a oportunidade de participar de grupos que ela dava, eu tinha muita vontade de saber como era, porque estava voltando para a profissão, você nem sabe como procurar grupos para você. Difícil começar a montar um grupo, né? Então, eu pude ir nos grupos com a Kátia, pude dar uma palestra, que a gente montou um encontro, que para mim foi um grande desafio, né? Foi muito, assim, muito importante. E aqui também, até a live, né, Kátia? Legal, Então, Renata, mas assim, né? Eu nem lembrava como foi que a gente se conheceu, né? Porque são tantos profissionais que a gente vai entrar em contato e não sim. lembrava como que você me encontrou. Então, você, antes de me encontrar, fez o curso da EPP. Não, eu fiz aquele seminário, né? Ah, Você tá. Então lembra? foi depois, porque eu lembro que eu divulguei a Isso. EPP no Conecta Day. Foi aí que você ficou sabendo da EPP, não foi? Não, eu fiz o seminário, daí eu já comecei a fazer o curso online. E daí nessas Ah, a minhas jornada, foi pesquisas, a jornada em isso, Campinas, então. jornada, isso. Ah, lembrei. Então E tá. daí eu já, Então quer dizer, daí o foi na Instagram já jornada que foi. você me conheceu. Isso, na jornada. Eu já tinha te Ah, seguir, porque daí eu comecei a fazer pesquisa, o Instagram foi me levando para o seu perfil, eu te seguia, e tá. daí lá a gente se conheceu, mas assim, rapidamente também, né? Não foi nada. E daí depois eu peguei o seu contato e a gente foi falando, foi conversando, você foi me orientando, a gente até inicialmente tinha pensado numa consultoria,
né? Daí depois você falou, não, Sim. tô fazendo um grupo e tudo mais, daí foi aí que tudo aconteceu. Exatamente. Ai, que bacana, né? Para as pessoas entenderem, quando eu comecei esse trabalho com profissionais, fui percebendo a importância, né, de unir profissionais nessa área e também de proporcionar alguns conhecimentos para esses profissionais do que a mulher passa nesse período de vida, porque muitas vezes os profissionais acabam tendo atitudes inadequadas com as gestantes e com as mães, mas por falta de conhecimento mesmo, né? E eu comecei com rodas de conversa para profissionais, que eram rodas que eu chamei de autocuidado. Então eu fiquei por 8 meses nessa caminhada. Teve até algumas outras lives dessa semana que tiveram as meninas que chegaram a participar dessas rodas. E depois dessas rodas é que eu entendi o objetivo e falei, peraí, né? Precisa ser um evento maior, que é um evento de network mesmo para os Sim. profissionais. Então, aí que surgiu o Conecta Day. Só que a jornada da IPP, que eu fiz parte da comissão organizadora, que foi aí em Campinas, né? Isso. É, a gente foi bastante, né? Tiveram acho que 50 e poucos, quase Nossa, foi. 60 profissionais. Então eu conheci muita gente que já me acompanhava aqui no Instagram, eu já tinha conversado em alguns momentos, então nem lembrava que era de lá exatamente. Sim. E ele foi no mês de junho. Quando foi no mês de julho, eu já fiz o Conecta Day aqui. Isso, foi Então foi exatamente bem isso. pertinho. Foi Aí isso. no Conecta Day foi que a gente de fato teve um contato um pouquinho maior, porque na jornada a gente só se falou ali rapidinho, né? Porque eu estava naquele movimento de organizar as coisas, né, para acontecer. Sim. E aí, Renata, conta um pouquinho mais assim do Conecta Day, né? Porque o primeiro Conecta Day foi um pouquinho diferente do segundo. Sim. O primeiro a princípio era um momento de 2 horas para a gente trocar experiências e tinham 18 profissionais. Achei que era um tempo, né, que seria, né, suficiente. Como eu vi que era grande, a gente acabou estendendo para 2 horas e meia, mas ainda assim não foi É, suficiente, né, Renata? porque Conta um pouquinho o que te chamou a atenção nesse encontro, como que você saiu de lá? foi o que eu falei, foi um momento muito importante para mim, né? Porque foi quando eu tive contato com você e com todos os profissionais. Então, essa rede mesmo de network, essa troca, né, dos profissionais, tanto com a experiência que os outros tinham, como comigo, no mesmo caso, que estava começando, que estava voltando. Né? Então, isso foi Uhum. muito importante. Realmente foi curto, eu me lembro bem, né? O segundo já teve um pouco mais de teoria, já foi maior o tempo, né? Foi muito legal, mas assim, para minha vida foi realmente imprescindível, foi muito importante essa conexão, É. esse contato, né, com os profissionais que estão movimentando, que estão trabalhando com esse público. E eu acho que o fortalecimento também das pessoas e dos profissionais, né? Eu acho que foi Uhum. realmente muito importante. Exatamente. E aquelas atividades, aqueles desafios, né? Porque no primeiro Sim, sim. Conecta Day eu comecei, né? Que até faz parte, né? Aproveitando o momento para divulgar o meu primeiro e-book, que já está disponível na minha página, né? No Linktree, que é os maiores benefícios de estudar a perinatalidade e parentalidade. Então, para quem está começando nessa área ou para quem já atua e tem interesse, é um dos passos bem importante, né? Sim. Entrar, acompanhar e ler. Está para ser lançado essa semana o segundo e-book, que são as ações para se estabelecer no nicho da maternidade, Isso que eu que ia é o falar. trabalho que eu comecei no Conecta Day, né? Sim, Então, esse no planejamento, primeiro, né? exato. No primeiro Conecta Day, eu apresentei, né, um pouquinho dessas, quais foram as ações que eu descobri que foram importantes para o meu resultado, né, para eu me estabelecer mesmo nesse nicho. E aí tinham algumas atividades, mas eram atividades rápidas, né, para vocês, porque a Sim. gente tinha pouco tempo. O segundo Conecta Day foi meio período, e ainda assim não foi suficiente, né, Renata? Porque é um momento tão agradável, uma coisa tão boa, porque você, Kátia, você vai direcionando, que nem para mim foi importante, porque você direcionou meu planejamento, porque a gente tem que se planejar, não pode dar de louco e sair, né? Aí numa nova profissão. Então, nesse planejamento, pensar desde uma coisa também que foi muito bacana, talvez não tenha tanto a ver com a psicologia, mas para mim foi muito importante, a consultoria da Camila. Não sei se você quer falar Aham. um pouquinho, né? Porque a Camila ela trabalha com marketing e ela faz parte
do grupo e dá todo um suporte. A gente tem no grupo Conecta que fica 6 meses, né? Tem um suporte que ela dá uma consultoria, então ela sempre orientava a gente, Instagram, como divulgar, o que escrever, que foto colocar, né? Então são coisas importantes que, no meu caso, que eu estava começando, então foi um suporte muito importante, né? O seu planejamento, onde você quer chegar, como você vai divulgar, com quem você vai conversar, como você vai se conectar na sua cidade, né? Então, esse Exato. grupo Conecta vai muito além ali daquele momento. Fica realmente como é o seu projeto, como você vai executar, como você vai fazer, vamos planejar junto, eu tô aqui, né? E você, com a sua experiência, sempre passou muita segurança, né? É, Então, pra porque é isso, né? É que o meu trabalho, ele é muito baseado nessa caminhada que eu fiz, né? mim, Então, eu fiz uma caminhada muito solitária, né? Já comentei isso em alguns textos até no Instagram, porque quando eu decidi trabalhar nesse público, foi após a minha experiência também com a maternidade, pelas dificuldades que a gente enfrenta e passa. Eu tive 2 filhos bem pertinho, né? Um do outro. Então, passei por várias corajosa, dificuldades, não? Oi? corajosa, 2 filhos. Exatamente, não era. Então, as pessoas falam isso, né? Corajosa. Eu falo, não, foi sem coragem mesmo. Aconteceu. Enfim, então depois disso que eu realmente comecei a estudar, né? Porque apesar de estar formada há 20 anos e já ter, né, muito tempo, na época eu já tinha bastante experiência aí na área, essa questão da perinatalidade era algo muito novo, né, para mim. E não se falava, né, muito. Hoje em dia que a gente vê tendo, né, mais cursos e mais, enfim, postagens, leituras. A gente tem muita coisa hoje nessa área. Mas hoje a minha filha está com 13 anos, né, e meu filho com Nossa, 12. Então, né, há 10, 13 anos atrás, não nem se tinha. falava. Quando eu fui procurar o primeiro curso, né, que foi a pós que eu encontrei, foi difícil, porque não tinha nada aqui em Indaiatuba, região, e aí eu fui encontrar em São Paulo o Instituto Gerari, depois de uma caminhada, e mesmo assim, foi a primeira turma a minha da pós-graduação. E eu entrei em 2014, né? Então, é algo muito novo. Depois que eu comecei realmente me estabeleci, a minha ideia realmente, e é até hoje, é ajudar os profissionais que estão entrando nessa área ou que já estão, que gostam muito e querem ter como foco, e querem atender só gestantes e mães. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas que às vezes me falam, né? Mas como foi que você conseguiu? Porque eu atendo hoje na clínica, mas às vezes aparece uma gestante ou uma mãe, mas o meu forte não é ainda na clínica esse universo. Né? Eu queria fazer alguns Sim. eventos e tal, mas não consigo trazer esse público. Então, a minha ideia é ajudar essas pessoas que têm esse desejo de ter esse público como foco principal, assim como eu tive lá atrás, e foi uma caminhada para construir, ajudar então essas pessoas também chegarem nesse ponto, né? Até porque a gente não dá conta de estudar tudo. Então, quando a gente define, né, um nicho, uma área, qual é o público que a gente de verdade quer atender, fica muito mais fácil, né? E foi o que você falou, tem questões, assim, na psicologia tem questões muito específicas, né, desse momento de vida da mulher, né? Então, isso que você falou, realmente se especializar era realmente o que eu queria me especializar, porque eu queria atender esse nicho mesmo, em particular. Lógico que não só gestação e pós-parto, né, acaba indo aí até 2 anos, até às vezes 2, 3 anos. Eu tenho algumas pacientes, mas essas são as questões mesmo, né, emocionais. Mas eu acho que é legal também você falar um pouquinho, Kátia, que não são só para psicólogos, né? Você tem também, Exato. são outros profissionais, é uma rede mesmo, né? Então tem, no nosso grupo tinha uma personal organizer que trabalhava com a parte de bebê, né, e infantil. Tinha a Camila, que trabalhava tem uma loja de aluguel de brinquedos, né? Eu não sei daí se você Isso. tem mais exemplos aí, né? Mas Aham, acho que tinha sim. pediatra, né? Tem. Inclusive, à Professor. tarde, hoje, às 18 horas, vai ser a live com a doutora Carla, que é a pediatra Ah, da não vou Nucleale. perder, que eu sigo ela É em bem Campinas bacana. também. Sim. Exato, que participou também. Então, é isso, né, Renata? Bem, bem lembrado. É que eu já falei algumas coisas, né? Foram tantas lives que às vezes eu acabo até achando
que já falei, né, sobre isso. Esse trabalho, as pessoas até me perguntam, e já me perguntaram também no passado, por que você não foca o seu trabalho somente para psicólogos? E eu já cheguei a pensar isso em algum momento, mas ao mesmo tempo eu falei, não, é tão gostoso essa troca, né, essa diversidade de profissionais, enriquece tanto, né, o nosso grupo, o fato da gente conhecer uma outra especialidade, poder desenvolver algum projeto junto com uma pessoa que tem uma outra especialidade diferente, que complementa, né, que completa a minha. Então eu falei, não, acho que tem que ser realmente esse trabalho voltado para profissionais de forma geral, que trabalham com gestantes e mães, e não só profissionais do atendimento, né, clínico, mas profissionais que prestam serviços para gestantes e mães, como, né, você citou o exemplo da Cíntia, que é a personal organizer, que a gente vai fazer uma live amanhã também. A Cíntia trabalha, né, nessa área, naquele momento ela também estava fazendo uma virada, né, de profissão aí, uma Sim, mudança tava no mesmo na carreira momento, dela. Sim, É, isso foi muito legal. e exato. E a Camila, que tem, né, a Loki Brinque Troque, a gente já fez essa live essa semana. Ela trabalha com aluguel de brinquedos para bebê. Então, olha como é rico, né? E tem fono, tem nutricionista, né? Teve a pediatra, Consultora de amamentação, acho que tinha consultora de também. amamentação, fisioterapeuta pélvica, a Delen, que eu vi ela aqui, não sei se ela está ainda, que trabalha, né, com segurança na primeira infância aí, quer dizer, ela é engenheira clínica e Eu me lembro também até, Kátia, que consultora tinha. materna. Eu me lembro que tinha até uma estudante de psicologia que Sim, chamou sim, atenção, né? Então, exato. já Já despertou querendo essa. conhecer um pouco, né, sobre essa área. Olha Sim, só, a Patrícia está dizendo aqui, né? é. Ótimo, Oi, muito bom, é Paty. útil a diversidade. Que Minha legal. irmã. Ah, é? Olha lá. É, Hoje estão as irmãs aqui, então. Não sei se a minha irmã é, está ainda, mas ela também estava aqui. Toda a a rede de Fer apoio também. necessária para Sim, o sim, recém-nascido. A Que Fer também legal. fez parte aí do grupo aí com a gente, né? Também trabalha com marketing, foi bem bacana também. Ela orientou É bastante verdade. Mas quem estava artes. aqui era a minha outra irmã, que chama Patrícia Ah, tá. também. Então. Tem uma irmã que chama Patrícia também, olha só. É, Mas enfim, né, gente, quem tá aqui, né, nos assistindo, conta aí pra gente, quem trabalha com gestantes e mães, coloca aí se já participou de algum encontro, né, de profissionais, se vocês de fato acham que a experiência foi legal ou não, se não participou, fiquem atentas para os meus eventos, que vocês vão gostar muito dessa muito. troca. Essa questão do grupo, né, Renata, quando você diz, você gosta muito de grupo. Eu acho que o grupo tem uma energia, né, tão boa, que faz com que a Sim. gente se movimente, ajuda a nos fortalecer, a ter novas ideias, né? É, Você eu fiquei sentiu bem, isso? eu fiquei bem, sim, no nosso grupo Conecta com certeza. Mas eu também eu senti bastante isso quando eu tive uma oportunidade que você me convidou para participar de um grupo, eu acho que era As Mães que Falam, acho que era que eu Isso, participei. você participou, acho que foi dos dois Isso. ou não? Você veio nos dois, veio em um só? Eu fui em um só, porque o outro eu não Veio em consegui, eu um. achei que fosse, eu fui Isso. só em um. Ah, é. É, é. Porque E daí, as participantes do grupo Conecta, elas são convidadas para fazer uma participação especial nessas rodas de conversa que eu faço para mães. Então, uma mãe que fala que é o grupo de pós-parto, você veio convidada para falar sobre o seu tema, né, do projeto. é, isso. Fala um É, pouquinho do seu tema. a gente falou sobre criação com apego. Eu fiz um curso Isso. do Alexandre Coimbra, né? E fiz um curso também de psicologia do puerpério. Então a gente trouxe esse tema para as mães e assim eu fiquei impressionada exatamente isso com a energia e com a potência do grupo, né? Mais no sentido da importância delas se conectarem e se apoiarem, né? Fiquei assim bem maravilhada. Mas não que Sim. eu particularmente não gosto de trabalhar com grupo, mas realmente é bem bacana, é bem bonito assim o trabalho, né, com grupos, com mães, né, esse apoio entre elas, né, foi bem assim, bem bacana. Eu fiquei bem impressionada Eu mesmo. lembro mesmo que você comentou, né? Quando você Sim, saiu do grupo, é um grupo que as mães vão com os bebês, né? sim. Então tem toda É um aquele desafio, né? movimento de.
Eu lembro que você foi apresentar um pouquinho sobre o seu tema, né? E me falou, nossa, é desafiador, porque É, o bebê às vezes chora, né? É a mãe falando e você falando, enfim, né? É isso. aquela coisa bem É, movimentada. Afinal de contas, é isso, né? Você estar no bem grupo com animada, né? mães. Só corre um bebê para cá, no Exatamente. outro engatinha para É, lá, aqui, senta ali. eu Mas lembro é que foi muito duas importante. coisas que te chamou a atenção, né? Uma que você falou que de fato não tem não é muito com você esse trabalho em grupos, Sim, né? sim, sim. E isso também foi legal, essa experiência, porque você pôde ter certeza dessa questão, que o Sim, seu foco é no trabalho exatamente, individual, ou alguma exatamente. palestra, né? Porque, por exemplo, a gente teve no nosso grupo um projeto único que foi o café pós-parto. Lembra? Sim, E sim. no café É, pós-parto era um encontro informativo. Então foi diferente, porque não era uma roda de conversa, essa troca onde todo mundo falava também, né? Tinha um espaço para perguntas no final, mas você fazia a apresentação do seu tema. Então foi sim. diferente, né? Sim, sim, e foi o que eu falei dos desafios, né? Porque foi como foi um evento, então nós tivemos que planejar todo esse evento, nós tivemos que divulgar, nós tivemos que trazer pessoas, planejar, desde o café, tudo, né? Então, assim, também foi um momento importante. Se eu não te participasse do Grupo Conecta, eu não teria essa experiência de vida. Por exemplo, eu não teria ido no grupo, eu ficaria, ai, será que eu gosto de grupo? Será que eu quero trabalhar com grupo? Não, eu fui, eu estive em contato, né? E percebi o que eu gostava, o que eu não gostava, o que era importante, o que não era. Fiz essa palestra, né? Como eu me senti na palestra. Então, são coisas importantes aí para nossa formação profissional. Pelo menos para mim foi importante na Sim. minha formação profissional. Foram oportunidades que, se eu não fizesse parte do Grupo Conecta, eu não teria na minha vida profissional. Porque onde que eu ia fazer isso, né? Eu teria que ter outros contatos para poder participar desses eventos, né? Que bacana, né? Isso que você está dizendo, Renata. Como é legal a gente ter oportunidade de experimentar algumas coisas para, Sim, de fato, saber o que a gente quer e ir se redescobrindo, né? Como você disse, exato. que se redescobriu profissionalmente. Depois você até conta um pouquinho, né? O que que você fazia, como é que foi Sim. essa transição aí também. E agora você está no consultório e entendeu que esse é o público que de fato você gosta, quer Uhum. atender e apoiar, mas não é grupo, é consultório. Enfim, você teve a oportunidade de fazer uma palestrinha, né, nesse evento informativo, então, ok, fazer um workshop, uma palestra, você já tem essa Sim. experiência e sabe se isso vai te agrada ou não, se isso é uma experiência que você vai poder fazer em outros momentos, Sim. mesmo com receio. Eu lembro que você comentou, né? Ai, mas eu nunca dei assim palestra, né? Como é que será que vai ser? Será que eu vou, né? Sim. Enfim, conseguir? Então, essas É isso questões mesmo. a gente tem, né, de inseguranças, mas como a gente está em grupo, essa força do grupo é Isso. como se a gente tivesse uma proteção ali, né? É. E impulsiona a gente a realmente se desafiar, fazer e depois tirar as nossas próprias conclusões, né? É. E tinham outras profissionais nesse grupo que estavam na mesma situação que eu, né? Então isso também dá uma força. Fala, tá todo mundo na mesma situação, vamos junto, vamos aqui, né? E daí a Kátia Isso. dava uma orientação aqui, outra orientação ali, né? Ia conduzindo a gente. Então realmente foi muito importante, né? Desde descobrir. Pode falar? Isso. Eu aqui em Campinas, eu continuo trabalhando. Você falou para eu falar um pouquinho de mim, né? Eu aqui em Isso, Campinas continuo, eu trabalho no colégio, né, na parte administrativa, mas como eu continuo, a clínica é bom porque dá para continuar, né? Você não precisa parar um ou outro, né? Então, sim. eu sigo na clínica, atendendo online hoje, né? Mas E no colégio você faz a parte administrativa, é isso, né? eu faço parte de RH, administrativo, parte de gestão, né? Mas eu tenho Tá. muito contato com famílias, com mães, Sim, com principalmente, né? certeza. Escola, né? Tô dentro aí, tô mergulhada nesse meio aí, O que, que eu aliás, gosto dá para muito. desenvolver muitos projetos também Sim, dentro de uma escola, né? É tão sim, importante uma escola, um colégio, ter uma psicóloga que faça um trabalho, né, de apoio com essas mães, né? sim, Até de orientação. Esse tema que você trouxe, né, para o projeto aqui, que você veio falar no meu grupo e até foi informativo, né? Que é a criação com apego, é tão importante, né? Eu sim, vejo nos grupos que
que eu coordeno de mães, elas têm um pouco de dificuldade hoje em dia de entender o que é essa criação com apego. Né? Elas Porque parece confundem, que né, tudo, Kátia? né? A criação com apego hoje, bom, se eu tenho que amamentar para ter uma criação com apego, eu tenho que ficar grudada Dormir na no mesma meu filho. cama. É. Exatamente. Então, existe uma confusão aí, que eu acho legal orientar essas mães. Então, lembrando agora, porque você me falou do colégio, né? Mas vamos ver o Sim. que o pessoal está comentando aqui, né? Olha só, orgulho da minha nora, olha que legal. Ai, minha sogra querida, obrigada. Muito importante este espaço para aconchego e troca de experiências para as mães recém-nascidas, que é o fato do grupo, né? Que você, Ah, inclusive, sim. esse que você participou. A Mari também. A Fernanda, a Fernanda do Mães que se Conectam também foi uma. Não sei se você lembra dela, Renata, ela também fez parte da organização da jornada da EPP, Sim, que a sim, gente se sim. conheceu, então. Sim, eu lembro, mas não cheguei assim, conversar com ela, mas me lembro sim de todas. Exatamente. A Fernanda, ela é minha parceira hoje no meu novo Sim. projeto, que é Novas Formas de Ser. Então, quem não conhece, quem não está acompanhando, vai lá para acompanhar a gente. Novas Formas de Ser é uma página que o conteúdo é totalmente focado para mães nos primeiros anos, né, de vida do filho. E a gente, inclusive, está com inscrições abertas, abriu essa semana para a nossa primeira jornada de mães online. Então, também vai ser uma experiência bem incrível. E por que é legal contar dessa minha experiência, né, com a Fernanda? A Fernanda é de Catanduva, um pouquinho longe daqui de Indaiatuba. Sim. E mesmo assim, a gente desenvolveu esse projeto, estamos desenvolvendo várias coisas juntas à distância. Então, Olha. isso é possível. E o o Conecta Week, né? Agora que é essa semana de lives, em todas eu fui comentando a importância dos profissionais que estiverem aqui poderem e terem essa oportunidade de se conectar com a gente, de se conectar com os outros profissionais que eu fiz live durante essa semana. Elas estão salvas no IGTV. Olha, eu me identifiquei com essa pessoa, achei interessante o trabalho dela. Podem acessar a gente para trocar experiências, para a gente conversar, não é? Se de Sim, repente com tem alguém que certeza. está acompanhando ou vai acompanhar depois essa live e vê que, nossa, eu também estou passando por esse momento de me redescobrir profissionalmente. Acho que eu vou trocar uma ideia com a Renata para saber mais sobre a experiência dela. Estamos abertas a essas trocas, E, né? Kátia, e é isso que a gente falou, né? As histórias são bem parecidas, né? Ah, na minha maternidade, no meu pós-parto, eu descobri, né? Então, assim, a maternidade tem esse poder de transformar a gente, né? Então, que nem você realmente também se transformou com a maternidade, eu também. Então, assim, se outras pessoas precisarem da minha ajuda a conversar, eu estou super à disposição, com o maior prazer aí para Com atender todas. certeza. Isso é muito interessante, né? O que você falou. É claro que não são todas, mas a gente percebe que a grande maioria das mulheres que começam a trabalhar com esse universo materno, né, que vem para essa área querer apoiar mães, tem algumas coisas na sua história, sim, né? Que a pessoa passou de dificuldades, precisou entender. E depois de entender esse período e entender o quanto esse apoio é importante, aí as pessoas se direcionam, né, para essa área. É claro que tem outras pessoas que não, né? Por exemplo, tem a Sheila aqui, que a Sheila é fisioterapeuta pélvica, ela Ah, sim, tá no participou do segundo grupo conheço. Conecta, Sim. e ela até comentou aqui, né? Saímos um outro profissional após o grupo Conecta. Para ela também, ela conta, né, que foi uma experiência incrível. Ela ainda não se sentia muito bem de fazer, né, uma live, de estar aqui, de compartilhar ainda. Então é algo que logo mais a gente vai poder fazer. Mas a Sheila tem um trabalho incrível. Ela não é mãe ainda, mas ela, desde a formação dela, ela foi estudando e participando muito de trabalho com gestantes e mães. Então, Legal. quer dizer, não são todas, mas a gente percebe que a grande maioria se interessa Sim. depois, né? Olha, É. a sua irmã, né? Que grupo maravilhoso. Depois tem uma outra pessoa que comentou aqui: existe muito julgamento, Ah, precisamos de Tatá, minha apoio. amiga. A Tatá se Olha formou lá, comigo na faculdade, uma é psicóloga também. mesmo? Ela é É, psicóloga também? Trabalha nessa também. área? Não, Trabalha não, nessa não. área? Não, não. Não. Não, não É, atende gestante, mas trabalha com entendi. clínica.
Ah, legal. Precisamos de A apoio Mari e também, a Mari intimação para também assim. é minha É, prima também psicóloga, não trabalha nessa área, mas é, é psicóloga, é. cheio de Processo de psicóloga. autoconhecimento, fantástico, necessário. A jornada Isso. de mães online, que eu e a Fernanda estamos desenvolvendo agora e está com inscrições abertas, é muito para trabalhar o autoconhecimento materno, né? Que a gente vê que é necessário. Kátia, assim, o que despertou em mim essa vontade de trabalhar com isso foi a diferença do meu primeiro pós-parto puerpério e para o segundo, né? Porque o primeiro eu não me preparei, até a minha irmã que está aqui me avisou bastante, mas eu não sabia de como seria, né? Eu tinha realmente aquele mito da maternidade cor-de-rosa, de tudo da novela, do bebê fofinho que não chorava, né? Mas na minha segunda, eu me preparei, eu passei por esse processo de autoconhecimento, fiz toda uma preparação, né, emocional e tudo mais, e foi completamente diferente. Mesmo sendo o segundo, né, foi muito diferente. Eu tava, realmente consegui aproveitar todos os momentos das minhas filhas, consegui curtir a minha licença maternidade, que na primeira eu não tive, né, consegui me planejar. Então, isso foi, assim, a diferença, que foi o que me marcou. Eu falei, então, eu Uhum. preciso, né? Eu quero Proporcionar trabalhar isso, né? isso, eu quero trabalhar. É difícil, né? Porque as pessoas acabam não trabalhando tanto buscando a gente para prevenção, né? Vão buscar a gente ali quando já estão no momento mais angustiante, né? Também foi outra coisa que eu percebi aí na clínica, mas foi realmente o que mexeu comigo. Esse processo de autoconhecimento foi muito importante para mim na gestação, né? Certo, Foi olha assim o só. que tudo que Essa diferenciou. questão que você está dizendo, né, do autoconhecimento, todas as gestantes e as mães precisam, né, passar por esse processo de autoconhecimento. Acho que a gente tem a oportunidade de participar de passar por esse momento, que é um momento difícil, é tenso, né? É tão maravilhoso quanto, mas as dificuldades elas são, né, muito grandes, porque é um momento que a gente realmente se transforma. Sim. E nesse momento a gente pode passar por essas etapas de forma mais consciente. Quando a gente Sim. passa de forma mais consciente, que é buscando esse autoconhecimento, a gente tem condições de tornar o momento mais leve, né? A gente tem Exatamente. condições de entender mesmo o nosso processo. Então, Sim. ele não é tão doloroso. Agora, quando a gente não olha para isso, evita, não quer, isso vem com uma força enorme, né? Exatamente. E nos derruba em algum momento, né? Aí eu digo, a conta da maternidade em algum momento ela vem, né? Se Vem você mesmo. não olhar para ela e não ficar ali, né? E quitando os débitos dela, não tem jeito. Em alguma hora a coisa vem mais forte. Sim. Então, é extremamente importante a gente participar de grupos, né, de mães, ou de participar de processos de autoconhecimento, né, ou Sim. participar, ou fazer uma psicoterapia Isso, para sim. entender todo esse período, né? Facilita muito. E, inclusive, tem a ver com esse tema que você desenvolveu, né, Renata, no projeto aqui, que quando a mãe ela tem esse autoconhecimento, ela vai conseguir desenvolver um melhor relacionamento com o filho, né? Sim, sim, exatamente. É. E assim, e muito, agora eu acho que já melhorou bastante, né? Mas muito aquela coisa de. Eu escutava muito, não, eu falava, mas eu não sei cuidar de bebê. Não, mas você vai ver, quando o bebê nascer, nasce uma mãe, você vai saber cuidar, né? Assim, e não nascia mãe, eu tava esperando e não nascia, e aquilo, né? Então, também, assim, essa também que você trabalhou no grupo, essa psicoinformação também é muito importante para as mães, né? Hoje já tem rede Claro. social, né? Hoje já tem muito, as mães têm bastante, até acho que viram um pouco, né, a teoria do apego, então acaba colocando várias regras. Então tem que dormir na cama, tem que amamentar até 2 anos, né? Tem que um monte de coisa. Mas eu acho que a psicoinformação também é muito importante, né? E Para não que. tem que nada, né? Eu costumo Não dizer tem isso, nada. esse tem que, né? As pessoas falam, a gente também em alguns momentos pensa, eu tenho que, né? Não, a mãe não tem que nada. A gente tem que estar bem, né, Kátia? A gente tem que cuidar da gente para Exatamente. poder se conectar com o bebê e com o filho. É assim, não tem outro caminho, né? Pelo menos é o que eu acredito, acho que você também. Né? A gente Claro, tem que se cuidar. esse é o grande segredo, né? Isso que você falou, Renata. A gente tem que se cuidar.
A gente tem que estar bem em primeiro lugar. E demora muito tempo depois que a gente se torna mãe para a gente entender isso. Porque quando a Sim, gente se torna mãe, a gente fica muito com os cuidados do bebê, pensando que o bebê está com problema, o bebê está com dificuldade, o bebê está acontecendo alguma coisa com ele, e o bebê simplesmente está mostrando o que está acontecendo dentro de nós. exato. É, a gente fica querendo Então, resolver o bebê em vez de olhar pra gente, né? Porque dói olhar às vezes, exato. né, Kátia, também, né? Claro, claro. Então, também, né, o cuidar da casa, o cuidar do marido, o cuidar de todo o ambiente ali familiar, a gente esquece da gente. E nesse momento, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente passa a entender que somos nós em primeiro lugar. Porque se a Exatamente. gente estiver bem, todo o resto fica bem, todo o resto se organiza. É Só isso que não aí. é fácil a gente Não, fazer, né, olhar para isso e trabalhar essa questão, sim, né? é exatamente isso. É exatamente, não tem, é o caminho, né? Cuidar da gente É, para depois cuidar do outro, né? Pelo menos eu acho, acredito que, e eu passei por isso, então eu posso falar que é realmente o caminho. exato. E assim, né, Renata, nós como mães somos o pilar, né, de sustentação da nossa família, Sim, né? exatamente. Então, por isso que a gente precisa se cuidar. Olha só, a Patrícia colocou aqui, né? Existe um tabu em falar dos aspectos difíceis da maternidade, não só na mídia, mas entre as mães também. Com certeza, Patrícia, essa é uma questão que a Renata pôde observar participando dos meus grupos aqui, que a gente forma, né? Eu tenho um formato de trabalhar com os grupos e deixar as mães muito à vontade para elas compartilharem. Então, no grupo, elas falam muito sobre essas experiências difíceis que elas passam. Né? Então, ali elas falam realmente a realidade, e isso é muito legal. Mas não é em qualquer grupo de mães que elas se sentem à vontade para falar. Né? É verdade. Por isso que o grupo é tão desafiador, né, Kátia? Para eles Exato. terem essa confiança. Depois a Patrícia também comentou: qual o seu conselho para mães que trabalham durante as primeiras semanas de volta ao trabalho? Me lembro muito da culpa que senti em deixar o meu bebê em casa. Como lidar com isso? Olha só, essa é uma questão até interessante. A gente até conversou. Depois, Patrícia, se você quiser até dar uma olhada no meu IGTV, a live que eu fiz ontem com a Elisa, que inclusive era de Campinas, né, Renata? É, eu A segui também, Elisa, sim. Elisa é psicóloga, se mudou agora para Indaiatuba e a experiência dela com o grupo Conecta, bem diferente de todas as outras, né? Enquanto todo mundo conseguiu deslanchar os seus trabalhos e as suas experiências, a Elisa conta a experiência dela, que foi aprender a aceitar o tempo da maternidade, porque o bebê dela estava bem novinho e ela quis participar do primeiro grupo Conecta. Isso. Ela participou do grupo junto com você, né, Renata? Foi, Agora que eu foi. tô lembrando. É, E ela quis, o grupo até já tinha começado e eu disse para ela: Elisa, você não quer esperar o próximo grupo? Daqui a pouco já vai começar, né? O próximo grupo, daqui uns 5 meses mais ou menos. Talvez você esteja no momento, né, mais tranquilo. Aí ela falou: ah, eu vou pensar. Ah, não, mas eu acho que vai fazer bem para mim agora. E ela acabou indo participar. E assim, depois ela deu continuidade no 2, né? No Conecta 2, ela entrou e continuou nele. Mas ela não conseguiu produzir como ela gostaria, porque ela estava com o bebê, enfim, nessa construção, primeiro filho, nessa construção que a gente já passou. Então, a live a gente acabou falando bastante sobre essa questão do retorno ao trabalho, né? Sobre o essa retorno questão ao de que a trabalho escolha. é sempre, eu acho que é sempre uma questão importante, né? O retorno ao trabalho. Acho que mesmo pequeno, com semanas ou meses ou anos, é sempre um desafio para a mulher, pelo menos o que eu tenho Muito. acompanhado no consultório, né? Volto ou não volto? Qual horário eu volto? Com quem eu deixo? Né? Eu sempre também falo muito de ter uma pessoa, ou um berçário, ou uma escola. A mãe tem que estar segura que o bebê vai estar Exato. seguro, né, Kátia, para conseguir enfrentar esse desafio de passar muitas horas, né? Porque ficava o dia inteiro com o bebê, e de repente, de um dia para o outro, vai ficar horas longe do bebê, né? Então, acho É, que. E também aceitar, né? Aceitar e dar o passo mesmo, né? exato. Essa é Mas uma é uma questão, grande né? questão, assim, para trabalhar É, na psicoterapia, sempre aparece, Kátia. Não sei você aí, para mim sempre aparece o retorno ao sim. trabalho.
Aqui aparece muito no consultório e nos grupos, né? É como você falou, é uma grande questão para as mães o retorno ao trabalho. E aí, o que, que eu digo aqui para as mães, né? A gente volta novamente naquela questão da preocupação que a gente tem com o bebê. Então a gente fica, ai, mas o meu bebê vai sentir falta de mim, ai, mas isso vai ser prejudicial para ele, ai, mas quem vai cuidar, ai, mas quem vai ficar, mas eu deixo com a avó, mas eu contrato uma babá, ou eu levo para a escolinha, o que é melhor para o bebê. Então, sempre buscando o que é melhor para o bebê. E aí é que está o nosso erro. Porque a gente nunca vai saber o que é o melhor para aquele bebê. Né? A gente nunca vai saber. O que, que a gente pode cuidar é de nós. Né? Então, eu digo que o melhor para esse bebê é o melhor para a gente, porque o bebê, ele vai estar bem, ele vai estar feliz, os nossos filhos, de forma geral, né? Eles estão bem, estão felizes quando a mãe e o pai estão bem. Então, se para a mãe é importante o retorno ao trabalho, logo nas primeiras semanas, a gente até conversou sobre isso na live, de repente é uma mãe que é autônoma, que tem uma empresa, enfim, que depende, que precisa, ou mesmo que às vezes nem precisa, mas gosta, mas tem a necessidade de voltar para esse trabalho nas primeiras semanas, ok, né? Mas a mãe, ela precisa estar segura disso, no sentido de que, tá, eu gosto, eu vou voltar agora, enfim, vou me organizar e vou ver a melhor forma que vai ficar para mim, né? Então, é sempre olhando para a mãe, para ela, o que ela fica segura, o que ela fica com, o que deixa ela confortável é o que vai fazer bem para o bebê. O bebê vai ficar muito bem quando a mãe estiver feliz com a escolha dela, né? Independente de qual seja. Não tem como a gente dizer para uma mãe o que é melhor, se é melhor ela voltar só depois de 6 meses ou se ela vai voltar nas primeiras semanas. Porque é o bem-estar, é a saúde mental dela. Né? Então, a gente é que sabe o que é melhor para a gente e para o nosso filho. Né? E eu acho que o que falta da sociedade é esse respeito, né, para a mulher, porque a sociedade está sempre cobrando no sentido de que, nossa, mas você já voltou para o trabalho, está deixando o seu filho tão pequeno assim? Se você não volta, fala, nossa, mas o seu filho já está nessa idade, você não vai voltar a trabalhar? Ou seja, as pessoas estão sempre nos cobrando, né? Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, né? Exato. Mas enfim, né, Renata, eu acho que a mensagem que a gente tinha aí para as pessoas era essa, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar da sua experiência? Não, acho que é isso mesmo, Kátia. Queria agradecer você mais uma vez pelo apoio todo e pelo convite, agradecer a minha família, minhas amigas e todo mundo que está aqui presente. Realmente a minha primeira live foi bem bacana, gostei como você falou, muito legal. Foi, tá vendo como é gostoso? Tem coragem, gente, é muito bom, vale a pena. É uma experiência muito legal, né? A gente está aqui, vê que as pessoas estão nos acompanhando, a participação, né? Também agradeço aí as pessoas que participaram, que contribuíram aqui, né? Com perguntas, com falas. Acho que isso é muito importante para a gente que está aqui na live, para a gente ver que as pessoas realmente estão gostando, né? Do que a gente está dizendo, estão interagindo. Então fica uma coisa gostosa, né? Então foi muito bom. Agradeço sim a participação. E aí, aproveitando, né, para um recadinho final, então, já falei dos meus 2 e-books. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para divulgar é que nessa minha caminhada, né, Renata, com os profissionais, eu fui percebendo que existem alguns profissionais que têm uma dificuldade maior, bloqueios, barreiras mentais, que tem várias ideias, mas não consegue trazer para o papel, ou a dificuldade de construir mesmo um projeto. E eu percebo que a criatividade é algo muito importante. Então, eu tenho começado a estudar um pouquinho sobre a criatividade. Legal, cara. Quero proporcionar um grupo de estudos, que eu encontrei um livro que eu gostei muito, e ele trabalha, é um projeto que ele trabalha 12 semanas desenvolvendo a criatividade com exercícios práticos. E nada melhor do que a gente fazer isso em grupo. Voltando, né, a questão do quanto eu gosto do grupo, porque quando a gente está sozinho, você vai ler um livro e vai fazer as atividades, a gente não faz, né? Simplesmente a gente lê, começa e para e não vai. E o grupo nos fortalece e ajuda a gente a, de fato, seguir
com esse assunto. Eu não me achava uma pessoa criativa, eu me descobri criativa e vi que essa é uma das ações que eu comento no meu e-book, que foi essencial para os meus resultados, para o meu trabalho. Eu vejo que hoje em dia e daqui para frente, a criatividade, o ser criativo é um diferencial entre o sucesso e o fracasso das pessoas. Então, a gente precisa, e todos nós temos criatividade, a gente só precisa encontrar ela, precisa despertar o Desenvolver, né? nosso potencial. E para que as pessoas conheçam um pouquinho, né, desse trabalho, nessa semana eu vou fazer um grupo no WhatsApp com dicas e reflexões sobre como você se encontrar com a sua criatividade. Começa na segunda-feira e vai até sexta-feira. É um grupo que eu vou postar as coisas ali, vai ficar fechado. Em alguns momentos pontuais eu vou abrir para alguma troca ou para alguma pergunta. Assim as pessoas conhecem um pouco e podem decidir depois se elas têm interesse em participar do meu primeiro grupo de estudos, né, nesse tema, que eu acho Tudo muito online necessário. Então, vai ser online. vai ser online, Legal. é isso mesmo. E aí fica o convite, né, para quem está aqui nos acompanhando e assistindo. Eu acho que eu E já acho que mandei pode. no, E eu já vai ser. mandei para você o convite, né, Renata? Eu acho que sim, pela lista de transmissão, acho que eu recebi, sim. Isso, pode encaminhar se tiver alguém aí, Legal, né, vou das suas notar. amigas, das pessoas que você conhece, que estão aqui nos assistindo, que tiver interesse, pode encaminhar o link, as pessoas entram, não é só para profissionais que trabalham com perinatalidade e É parentalidade. isso que eu ia Pode ser para perguntar, acho que é qualquer importante. pessoa, não, qualquer pessoa, tanto os profissionais dessa nossa área, como os profissionais de qualquer área, como mães, enfim, alguém que realmente sinta que precisa trabalhar a sua criatividade para se encontrar, para se descobrir, né, profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que essa jornada da criatividade, pelo que eu estou estudando e lendo, é uma jornada de busca da nossa essência mesmo. Que legal, Então, é muito, que muito bacana, legal. Fica o bacana. convite para vocês. Tá Legal. bom? E Renata, Prazer. obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar, né, essa sua rica experiência com o meu grupo aqui, com o meu trabalho, né? Fico muito feliz que tenha ajudado você a descobrir tantas coisas, né, da sua vida Sim. profissional, a ter certeza do seu público, a saber o que exatamente você quer e o que você não quer dentro dessa área, inclusive, da perinatalidade. Eu que Tá bom? agradeço, Kátia. Tá bom, Obrigada, gente. Obrigada. Renata. Um Um abraço. beijo e Beijo. bom sábado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.